Você já reparou como algumas histórias parecem se repetir na sua vida? Você entra em um relacionamento cheio de esperança, mas de algum jeito tudo termina do mesmo jeito de sempre. Você organiza as finanças, promete que agora vai dar certo. E alguns meses depois está exatamente no mesmo lugar. Troca de emprego, muda de cidade, muda de plano, mas a sensação é sempre a mesma: estar recomeçando do zero. E se o problema não tiver no mundo, nem nas pessoas, nem no azar, e se o problema tiver em um programa invisível rodando dentro de você, sem que você perceba? Hoje a gente vai falar sobre o erro de consciência que quase ninguém percebe, mas que mantém a vida presa em ciclos repetitivos. O ser humano gosta de acreditar que toma decisões de forma consciente, mas a verdade é mais desconfortável e mais libertadora ao mesmo tempo. Grande parte das suas escolhas diárias não nasce da razão, nasce do automático. O cérebro é uma máquina de economia de energia. Ele cria atalhos, cria padrões, cria respostas prontas, e quando um padrão é criado, ele passa a funcionar no modo silencioso. Você não escolhe o tipo de pessoa que te atrai, você reage. Você não decide como lida com dinheiro, você repete, você não pensa antes de agir. Você executa um roteiro interno que foi aprendido, reforçado e nunca questionado. O problema não é repetir padrões, o problema é não perceber que está repetindo. Muita gente chama isso de destino, outros chamam de azar. Alguns acreditam que é castigo, mas na maioria dos casos não é nada disso. A vida não está travada. Ela está respondendo com precisão ao nível de consciência com que você vive. Você não vive o que deseja. Você vive o que está alinhado com suas crenças mais profundas, principalmente aquelas que você nunca verbalizou. E aqui entra um ponto importante. O que você acredita não é o que você diz, é o que você repete. Existe um erro comum quando se fala de consciência, achar que é algo místico, distante ou fora da realidade. Mas consciência, na prática, é percepção. É o filtro pelo qual você interpreta o mundo. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e sair com decisões completamente diferentes. Não porque o mundo mudou menos, mas porque o filtro interno era outro. Pensamentos e emoções recorrentes moldam esse filtro. Eles determinam o que você percebe, o que você ignora e, principalmente, como você reage. A realidade que você vive não nasce do pensamento isolado. Ela nasce da repetição emocional que orienta suas escolhas. Nada aqui é milagre. É lógica comportamental. Existe uma ideia simples e poderosa menos que atravessa a ciência. Psicologia e espiritualidade. Você não atrai aquilo que quer, você se envolve com aquilo que faz sentido para o seu estado interno. Crenças profundas funcionam como um campo de ressonância. Se lá dentro existe a expectativa de rejeição, você tende a se comportar de forma defensiva, desconfiada ou excessivamente permissiva. Se existe uma crença de escassez, decisões financeiras passam a ser tomadas com medo, impulso ou autossabotagem. A frequência não é algo místico flutuando no ar. Ela é comportamento previsível sustentado por emoção recorrente. E o cérebro ama confirmar aquilo que já conhece. Agora vamos trazer isso para o chão da realidade. Padrões repetidos geralmente nascem de experiências emocionais da infância, modelos familiares internalizados, traumas não elaborados, tentativas de proteção que viraram prisão, crenças silenciosas como não sou suficiente ou isso sempre dá errado. A mente não busca felicidade, ela busca coerência. Mesmo que essa coerência doa. Por isso, pessoas repetem parceiros emocionalmente indisponíveis. Por isso, decisões financeiras impulsivas parecem irresistíveis. Por isso, oportunidades são sabotadas no último momento. Não é porque a pessoa quer sofrer, é porque o padrão é familiar. E o familiar parece seguro, menos mesmo quando destrói. Isso não é destino, é aprendizado não questionado. Aqui entra o ponto de virada. E ele não exige fé, exige honestidade. Olhe para a sua vida como um cientista observa um experimento, sem culpa, sem julgamento, sem drama. Pergunte a si mesmo, o que sempre se repete nos meus relacionamentos? O que sempre acontece quando começo a prosperar? Em que momento eu costumo desistir, sabotar ou me diminuir? Padrões só perdem força quando são vistos. Aquilo que é inconsciente controla. Aquilo que é consciente pode ser transformado.
Transformação real não acontece com frases prontas. Acontece com prática alguns caminhos possíveis. Manter um diário emocional, registrando reações recorrentes, identificar gatilhos emocionais antes de decisões importantes. Observar o corpo, tensão, medo, ansiedade são sinais. Mudar pequenas escolhas diárias, não grandes promessas, buscar acompanhamento psicológico quando necessário. Autoconhecimento não é fraqueza, é responsabilidade emocional e pedir ajuda não é perder o controle, é recuperar. Este conteúdo é educativo. Ele não substitui terapia, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Consciência amplia possibilidades, mas cada história é única e cada processo tem seu tempo. Não existe cura instantânea, existe comprometimento com o próprio crescimento. Existe um detalhe quase invisível em todos os padrões repetitivos. Eles se disfarçam de escolha. A mente encontra justificativas elegantes. Foi só coincidência. Dessa vez era diferente. Eu confiei demais. Eu não tinha opção. Mas repare, o cenário muda, as pessoas mudam, as promessas mudam, e a sensação final é assustadoramente parecida. O padrão não se repete porque o mundo insiste. Ele se repete porque algo dentro de você reconhece esse caminho como conhecido. E tudo o que é conhecido passa despercebido. Não gera alerta, não gera estranhamento, não gera pausa. Enquanto isso, a vida continua entregando variações do mesmo tema, menos até que a consciência alcance o ponto exato onde o ciclo começa. Agora, presta atenção nessa pergunta menos e responde com sinceridade. Nem precisa ser bonita. Em que área da sua vida você sempre sente que está quase chegando, mas nunca chega de verdade? Relacionamentos, dinheiro, reconhecimento, paz mental e, mais importante ainda, o que você costuma fazer exatamente antes de tudo desandar de novo? Não responde para mim, responde para você. Mas se algo já ficou claro enquanto você ouvia isso, se um padrão começou a se desenhar aí dentro, escreve nos comentários qual área da sua vida mais repete ciclos. Às vezes nomear o padrão em voz alta já é o primeiro ato real de consciência. Quando a consciência muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os caminhos mudam. E quando os caminhos mudam, a realidade responde. Talvez a sua vida não esteja travada. Talvez ela esteja apenas pedindo um nível mais profundo de consciência. Se este vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual padrão você começou a perceber na sua própria vida. E se quiser continuar esse mergulho em temas como arquétipos, psicologia e consciência, tem outros conteúdos aqui no canal que podem expandir ainda mais esse olhar. A gente se vê no próximo